Fala galera, explica aí, começando nesse dia 4, tá? De abril, todo gás para colisões mecânicas. Nós vamos falar hoje sobre as formas de colisão e quais são os tipos, por exemplo, de coeficiente de restituição. A gente está continuando aqui com aquela aula que a gente começou na semana passada sobre a parte de impulso e quantidade de movimento. Tá todo mundo no mesmo pacote, beleza? Nós estamos então para falar sobre a parte de colisões mecânicas, completando o circuito da chamada dinâmica impulsiva. Mas vamos relembrar algumas coisinhas que a gente viu na aula passada, antes da gente começar. E você se lembre, tá? Você tem a oportunidade, no caso, de assistir a nossa videoaula pelo canal no YouTube. Você se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, fica sempre antenado, sempre ligado, porque todos os dias, às 19 horas, de segunda a sexta, é uma live diferente no Explica Aí. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia um espetáculo novo aqui para você, ok? No esquema a gente tem também uma coisa interessante. Se você quiser a apostila que a gente lança durante as lives, quando elas são lançadas, no caso, dependendo da live, porque tem algumas que não necessitam, mas a de hoje, por exemplo, a gente vai ter uma apostilazinha. Uma apostilazinha sobre a parte de colisões, onde eu vou incrementar com algumas questões. A nossa equipe já está lançando essa apostila, em alguns minutinhos ela vai estar disponível. Mas aí você não baixa no YouTube, é óbvio. Aí a gente vai para onde? Para o nosso canal, a nossa plataforma mesmo, tá? O www.explicae.com.br/ao vivo. E aí você consegue baixar a nossa apostila com um botãozinho que vai ser acionado. E aí você consegue imprimir ela está em PDF, tá? Fica muito bacana, muito legal para a gente poder acompanhar resolução de exercício tal e tudo mais. Nossa live, então, lembrando, hoje a gente está com física, amanhã você tem geografia. Ontem nós tivemos uma live de história. Na terça-feira, quem entra na live é a musa da biologia, Milena, e na segunda-feira a gente tem o nosso mestre da química, Darman. E esse conjunto, tá, é para celebrar a nossa grande revolução com o nosso plano, no caso, tá, nosso plano especial de medicina. O plano de medicina e também o Foca no Enem. O Operação Med e o Foca no Enem dão ênfase às nossas lives. Elas são feitas justamente para quê? Para inaugurar esses nossos cursos, dando aquele reforço daqueles conteúdos. Física está sendo a parte de mecânica, tá? Por exemplo, que é muito importante na prova do Enem e também de alguns vestibulares tradicionais, como a FUVEST, a Unicamp e outros vestibulares. Mas olha, não esquece então, tá? Nosso material fica disponível onde? No www.explicae.com.br/ao vivo. Plataforma do Explica Aí, fazendo as lives aqui para vocês. E a gente começa agora, só relembrando o que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós ouvimos falar sobre a parte do impulso e da quantidade de movimento. A gente comentou que a quantidade de movimento era o produto entre a massa do corpo e a velocidade que ele possui, enquanto o impulso é força vezes tempo. Mas óbvio que a gente não trabalha só com equação. A gente tem uma pegada também muito mais voltada para a parte interpretativa, a parte onde nós temos um apelo muito grande pela prova do Enem. E aí vale a pena lembrar que no Enem a gente resolveu na aula passada algumas questõezinhas referentes a esse conteúdo de quantidade de movimento e impulso. Vale lembrar também que o impulso e a quantidade de movimento se relacionam. Afinal de contas, tem um tópicozinho chamado impulso, é justamente a variação da quantidade de movimento. É chamado teorema do impulso. Onde é que eu devo usar a parte da quantidade de movimento do impulso? Principalmente o princípio da conservação da quantidade de movimento. Eu coloquei 3 eventos que sempre se utiliza quantidade de movimento e colisões. Aí esses eventos são justamente em quais? Colisões mecânicas, questões envolvendo empurrão e questões envolvendo disparos de arma de fogo. Essas 3 partes, tá? Esses 3 aspectos aí da física são muito úteis a gente lembrar que a resolução deles se faz pela conservação da quantidade de movimento. Que diz o quê? Que a quantidade de movimento antes do evento é igual à quantidade de movimento depois do evento. Mas isso a gente vai reiterar rapidinho aqui. Nós ouvimos falar que no evento a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois se conserva. Isso quer dizer que antes do evento acontecer e depois do evento acontecer, a quantidade de movimento é sempre a mesma. Com uma ressalva, tá? Quais são os eventos? Quais são os principais eventos? Nós falamos sobre esses. Disparos
Um outro evento que é muito interessante, onde há conservação da quantidade de movimento, são empurrões, e o outro que a gente tem também, tá? É a parte das colisões mecânicas. E hoje nós vamos falar justamente dela, das colisões. Na aula passada, nós exploramos esses dois, os disparos e os empurrões. Hoje, nós vamos explorar colisões, porque ela abre um leque de opções, principalmente quando a gente fala nos tipos de colisões que são possíveis. Mas que colisões são essas? Quando acontece uma batida, por exemplo, de automóveis, quando acontece, por exemplo, a colisão entre um corpo celeste e outro, e isso vai ser usado com a conservação da quantidade de movimento. E o que nós vamos fazer agora é justamente um tour sobre essa parte de colisões. Vamos lembrar uma coisa. Existem, na verdade, 3 tipos de colisões que são muito bem empregados. 3 tipos de colisões que a gente utiliza sempre. A chamada colisão perfeitamente elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão completamente inelástica. São 3 tipos. Perfeitamente elástica, parcialmente elástica e a perfeitamente inelástica. Mas como é que eu vejo no dia a dia, na prática, essas 3 colisões acontecendo? Das 3 colisões, uma delas é muito mais difícil de você verificar numa experimentação prática. É a perfeitamente elástica. A colisão perfeitamente elástica seria uma colisão ideal. Uma colisão na qual nem a quantidade de movimento e nem a energia total do sistema podem ser o quê? Perdidas nem dissipadas. Beleza? A colisão perfeitamente elástica é uma colisão que existe mais nas questões de física, porque no dia a dia, na prática, é muito difícil se conseguir. Até porque uma colisão perfeitamente elástica seria uma colisão perfeitamente ideal. Uma colisão onde não haveria dissipação de energia. E na prática, isso é impossível de acontecer. Porém, em algumas situações, nos problemas que a gente coloca, às vezes supõe-se colisão perfeitamente elástica para simplificar as contas, ok? A colisão parcialmente elástica é a colisão que acontece mais rotineiramente. É a que está mais relacionada com o nosso dia a dia. É o que acontece, por exemplo, infelizmente, quando um veículo colide em outro. No momento da colisão, vai haver amassão, vai haver dissipação de energia e os veículos seguem como? Separados um do outro. A parcialmente elástica é aquela no qual os 2 objetos se chocam e se separam logo em seguida. Já a colisão inelástica, como o nome sugere, também conhecido como anelástica, é aquela na qual os objetos batem e grudam um no outro. Imagina uma colisão, por exemplo, entre um ímã e um pedaço de metal. Quando o ímã colide, ele gruda. Ou uma colisão, por exemplo, num disparo de arma de fogo, no qual uma bala, um projétil, penetra no bloco de madeira e fica alojado dentro dele. Como os 2 ficam juntos, essa colisão é chamada de inelástica, ok? Então o que a gente vai fazer a priori é montar uma tabelinha bem bacana, bem legal, sobre o tipo de colisão, a conservação da energia nesses sistemas de colisões, a conservação da quantidade de movimento e as observações da prática que a gente vê, beleza? Então essa tabelinha vai constar alguns dados como esses. Por exemplo, ó, o tipo de colisão que nós vamos ter, certo? Nós vamos ter também algo sobre a energia, nós também vamos ter algo sobre a quantidade de movimento, nós vamos falar também, sabe de quem? Do famoso coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é um fator importantíssimo para você entender como é a colisão, qual tipo de colisão acontece. Mas vamos lembrar uma coisa, o que significa coeficiente de restituição? O que é restituir? Bom, para a gente, restituir é como recuperar. O coeficiente de restituição é o quanto a gente consegue recuperar depois da colisão, beleza? Lembra que restituir, recuperar são termos semelhantes. A exemplo, a gente tem agora restituição do imposto. É você recuperar parte daquele imposto que você pagou a mais, ok? No esquema, a gente vai então montar a seguinte tabela. Tipo de colisão, ó. No tipo de colisão, nós vamos explorar 3 tipos, tá? Tipo de colisão. Depois nós vamos falar da energia cinética do sistema, a energia cinética, beleza? Depois da energia cinética, nós vamos explorar a quantidade de movimento, então vamos aqui, ó, a
Lembra que quantidade de movimento também pode ser escrito de outra forma, também pode ser chamado de outra forma. Quantidade de movimento, momento linear, ou simplesmente, galera, para facilitar a nossa vida, momentum. Momentum, ok? E aqui vem o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição. Lembrar que o coeficiente de restituição, ele é um dado importante para a gente entender qual tipo de colisão acontece. Restituição, ok? Então nós vamos ver a colisão acontecendo e o que acontece com cada um desses fatorzinhos que a gente está aqui colocando. Um deles será a energia, outro será quem? A quantidade de movimento e um terceiro, o coeficiente de restituição. Então, quais são os tipos de colisões que nós podemos ter? A primeira delas é a chamada colisão perfeitamente elástica, que nós vamos chamar, para facilitar, simplesmente de elástica, ok? Uma segunda colisão é a parcialmente elástica. Parcialmente elástica. Essa, como o nome sugere, não é totalmente elástica, é só uma parte elástica, ok? Parcialmente elástica. E a última, chamada de inelástica. Mas olha, para a gente poder falar desses fatores, é necessário que a gente lembre primeiro quem é o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é um fatorzinho determinado pelo E, aquele epsilonzinho, tá? Clássico. O coeficiente de restituição, galera, é a razão entre a velocidade relativa depois da colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Mas vamos lembrar uma coisa? O que é velocidade relativa? A velocidade relativa é a velocidade, por exemplo, com que os objetos se aproximam ou se afastam. Lembre que a velocidade relativa só tem sentido falar nela quando nós temos dois móveis, ok? Mas olha, você que está chegando, lembra aí, ó, tá ao vivaço lá na sua apostila, tá? Sua apostila já tá prontinha para uso. Vai lá no www.explicae.com.br/ao-vivo, baixa sua apostila, manda brasa aí, porque hoje nós vamos falar de colisões, a gente já está no processo, e essa apostila contém algumas questõezinhas para a gente verificar a incidência dessas questões em provas de vestibulares e no próprio Enem, beleza? Lembrar que as nossas lives acontecem todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 19 horas, hein? Perde não, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, fica ligado, acompanha e algo melhor. Você tem a programação no nosso canal lá no YouTube de todas as lives futuras que vão chegar ainda, beleza? No esquema, vamos voltar aqui no coeficiente de restituição. Mas afinal, o que é o restituição? É a medida da velocidade relativa depois da colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Mas para a gente lembrar como calcula a velocidade relativa, nós temos duas situações. A primeira delas é a seguinte: se dois veículos se movem na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade dos dois veículos, um móvel A, o outro móvel B, velocidade VA e velocidade BB. Galera, quando dois veículos se movem na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é a subtração das velocidades. É o VA menos VB. Lembrar, na hora de subtrair, sempre a maior menos a menor, ok? Ou, se você preferir, em módulo, que evita esse lance com sinal, tá certo? Então, se os dois veículos estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, subtraem-se as velocidades. Muito cuidado, porque muita gente confunde velocidade relativa com resultante vetorial. Isso não é uma resultante vetorial. Lembre que para ser uma resultante vetorial, os dois vetores, VA e VB, deveriam estar empregados no mesmo corpo, ok? Essa é uma velocidade, na verdade, que A tem em relação a B ou que B tem em relação a A. A velocidade relativa é calculada dessa maneira quando eles têm mesmo sentido. Mas o que aconteceria se os dois veículos tivessem sentidos contrários? Se A e B agora fossem móveis que tivessem sentidos contrários, sentidos opostos, aí a velocidade relativa em sentido oposto e sentido contrário passa a ser a soma VA mais VB. A soma das velocidades, ok?
Isso, se você preferir também, em módulo, para evitar confusão com o sinal, ok? Nesse caso, a velocidade relativa depois e a velocidade relativa antes. Nesse esqueminha nosso, vale lembrar que a velocidade depois da colisão, a velocidade antes da colisão. Geralmente a gente coloca assim, velocidade relativa depois é quando ocorre afastamento. A velocidade relativa depois da colisão é chamada de velocidade de afastamento. E a velocidade relativa antes da colisão é a velocidade de aproximação. Por quê? Antes da colisão, os dois veículos estão se aproximando e depois da colisão, os dois veículos vão estar se afastando, beleza? Bom, no esquema, a gente vai completar então essa tabela mostrando qual é o tipo de colisão, quais são os efeitos na energia cinética do sistema, o que acontece com a quantidade de movimento e com o famoso coeficiente de restituição, que é a velocidade relativa dos dois objetos envolvidos depois da colisão e a velocidade relativa antes da colisão, beleza? Bom, mas tem uma coisinha que vale a pena também lembrar. Eu poderia ter colocado nessa tabela o evento da colisão elástica, parcialmente elástica ou inelástica, como ele é visto no dia a dia. Esse evento que acontece, como eu posso ver numa aplicação prática? Então vamos lá. Primeira colisão elástica. Na prática ela não existe, é uma colisão da qual a energia sempre iria se conservar. Então, como ficaria a energia cinética numa colisão perfeitamente elástica? Se fosse dessa forma, a energia conserva. A energia cinética se conserva. A energia cinética do sistema antes da colisão e a energia cinética depois da colisão seria conservada, ok? Então, a energia se conserva. Como fica a quantidade de movimento? Galera, vale lembrar, qualquer tipo de colisão sempre irá conservar a quantidade de movimento. Nesse esquema, a quantidade de movimento antes será igual à quantidade de movimento depois. Antes da colisão, depois da colisão, quantidade de movimento é a mesma. E se por acaso a energia se conserva, significa dizer que a velocidade relativa depois da colisão e a velocidade relativa antes da colisão vão ser exatamente iguais. Se a energia cinética se conservar, velocidade depois e velocidade antes são exatamente iguais. E se esse fatorzinho for exatamente igual a esse fatorzinho, é óbvio que na divisão o coeficiente de restituição vai valer igual a 1. Então, o que significa coeficiente 1? Restitui 100%. Restituição total do sistema de energia, beleza? No esquema, a colisão parcialmente elástica, como a gente comentou, é aquela que acontece no dia a dia na prática quando um veículo bate em outro. Eles colidem, parte da energia é dissipada, parte da energia é perdida e o restante da energia, no caso, vai ser distribuída entre os dois veículos. Vale lembrar que, durante uma colisão, quais são as formas mais práticas de dissipação de energia? Existem várias modalidades para se dissipar. Mas no caso de um veículo, a maior forma de dissipação, uma parte dela é na forma de realização de trabalho, através de quem? Das deformações que vão criar nos veículos. Uma outra parte é transformada em som, uma outra parte também em vibração. Também é gerado calor. Dependendo da colisão, a energia pode ser tão grande e dissipada que até luz pode ser gerada. Mas óbvio que a luz não vai ser gerada na colisão entre dois veículos, mas entre corpos que têm uma velocidade muito maior. Coisa que acontece quando um corpo celeste, por exemplo, cai na Terra. Parte da energia é tão grande, a temperatura é tão alta que vai, inclusive, produzir luz, beleza? No esquema, a parcialmente elástica, como o nome sugere, parcial, não é total. Então a energia se conserva de forma alguma. Vai haver perda de energia. Então, a energia cinética, perda de energia é o que acontece. Então, na colisão parcialmente elástica, vamos ter perda de energia. Mas perde tudo parcialmente. Nunca é o total. Como a colisão agora é parcialmente elástica, a perda também não pode ser total. É uma perda como? Parcial de energia, ok? Bom, perde-se parcialmente energia, certo? E a quantidade de movimento, como é que fica? Lembrar, em toda colisão, quantidade de movimento antes
é sempre igual à quantidade de movimento depois. Então, quantidade de movimento antes continua sendo igual à quantidade de movimento depois. Mas vamos lembrar uma coisa. Nessa colisão parcialmente elástica, como ele sugere, uma parte da energia é perdida, uma parte do movimento, no caso, tá? É perdido com essa energia aqui. Vem a pergunta. Se parte da energia é perdida, a restituição agora vai ser maior ou menor do que 1? Lembrando que a restituição 1 aconteceu na colisão perfeitamente elástica. Se uma parte da energia cinética vai ser perdida, é óbvio que a velocidade dos dois móveis depois da colisão tem que ser menor do que a velocidade relativa antes da colisão. Lembre que se a energia a partir da colisão vai ser dissipada, então a energia que eles tinham antes e a energia que eles têm depois são diferentes. A energia antes é um pouquinho maior e a energia depois será um pouquinho menor. Nessa pegada, o que nós vamos ter? Energia, no caso, perdida, quantidade de movimento antes igual a quantidade depois, e o coeficiente de restituição vai ser um valor entre 0 e 1. Vai ser um valorzinho entre 0 e 1. Poderia, por exemplo, o coeficiente de restituição ser 0,3, 0,4, 0,8, qualquer valor que não seja total e nem tão pouco. Nem tão como 1 na colisão perfeitamente elástica e nem 0 que vem agora na colisão inelástica, ok? Então, quando a colisão é parcialmente elástica, parte da energia vai ser perdida, quantidade antes, quantidade depois continua a mesma porque é uma colisão e nas colisões é válido o princípio da conservação do momento e o coeficiente de restituição ele vai oscilar entre 0 e 1. Mas o que acontece agora na última colisão? Na colisão inelástica. Lembrando que a inelástica é aquela na qual os objetos colidem e ficam unidos, não se separam mais. Quando a colisão é inelástica, a perda de energia é máxima. Então vamos ter o quê? Perda máxima. Ok? Perda máxima de energia. Nessa situação, a energia vai ser dissipação máxima, tá? Então, a maior parte da energia aqui vai ser perdida. Então, na colisão inelástica, vai haver perda máxima de energia. Enquanto a colisão perfeitamente elástica conserva completamente energia, a colisão parcialmente elástica perde um pouco da energia, a inelástica é perda total de energia, beleza? Mas, e como fica a quantidade de movimento? Lembrando de novo, em toda colisão, quantidade de movimento antes é exatamente igual à quantidade de movimento depois. Nesse esquema, a quantidade antes e a quantidade depois continuam sempre iguais, ok? Mas e o coeficiente de restituição para fechar o pacotinho? Lembre que se a colisão é inelástica, depois da colisão, os dois objetos vão passar a se mover juntos, unidos. Mas se eles se movem juntos, se movem unidos, a velocidade relativa entre eles, depois da colisão, será 0. Essa velocidade relativa depois, se a colisão for inelástica, vai ser igual a 0. E essa velocidade relativa igual a 0 faz com que o coeficiente de restituição também seja igual a 0. Em outras palavras, agora ele não restitui absolutamente nada. Eles colidem, ficam unidos e não há mais como restituir nenhuma parte de quem? Do movimento, ok? Nessa pegada, lembrar, como identificar o tipo de colisão? Se houver conservação da energia, é colisão perfeitamente elástica. Se o coeficiente de restituição for igual a 1, é colisão perfeitamente elástica. Quando há perda de energia, mas pouca perda, a colisão é parcialmente elástica. Isso quer dizer, então, que o coeficiente de restituição é uma parcela entre 0 e 1. 0,7, 0,6, 0,4. E se for uma colisão completamente inelástica, vai haver perda máxima de energia e, nesse aspecto, o coeficiente de restituição vale 0. Como calcular o coeficiente de restituição? Vamos lembrar? Ele é a razão entre a velocidade relativa depois da colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Depois da colisão é a chamada velocidade relativa de afastamento. Antes da colisão é chamada velocidade relativa de aproximação. Lembrar que a velocidade relativa é calculada de duas maneiras bem simples e fáceis. A gente só vai fazer ou somar ou subtrair as velocidades. E lembrando, quando eu somo as velocidades? Quando os dois veículos têm sentidos opostos. Quando eu subtraio?
quando os dois veículos têm mesmo sentido. E é fácil a gente lembrar quando deve somar e quando deve subtrair. Em que tipo de colisão é que o estrago da batida é mais forte? Em que tipo de colisão, infelizmente, tem mais danos, inclusive a maior probabilidade de vítimas fatais? É quando os dois veículos colidem frontalmente, porque as duas velocidades em sentido contrário são somadas. Então a colisão é muito mais drástica, muito mais dramática. Em compensação, quando acontece colisão de um veículo no fundo do outro, as velocidades menores, no caso, relativas, fazem com que os danos sejam apenas materiais, com pouca possibilidade de vítimas fatais no tipo de colisão como esse. Então lembrar, a relativa, quando é sentido contrário, soma, e quando é no mesmo sentido, subtrai. Beleza? Mas e aí? Como é que os vestibulares vêm cobrando? Como é que o Enem vem cobrando as questões envolvendo energia? Na plataforma do Explica aí, nós temos todo esse conteúdo destrinchado no passo a passo e ainda recheado com questões mostrando como é que cada um é abordado. Aqui a gente vai fazer um check-upzinho nossa live só para relembrar como alguns conceitos são colocados, mas lá nós temos uma série de aulas com toda essa temática aqui abordada e destrinchada, ok? Lá você ainda encontra, lembre, www.explicae.com.br/ao vivo, agora, só para agora, a nossa apostila ao vivo, na qual a gente começa a desenvolver algumas questões para mostrar como é que isso vem sendo cobrado nas provas, ok? Pergunta. A galera tá perguntando. Galera, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, tá? Porque aqui no ao vivo a gente interage de maneira direta. Vamos lá, manda lá. Esdras tá perguntando se essas colisões são relacionadas a vetores. Beleza. Esdras, pergunta de Esdras. Ele está perguntando se essas colisões são relacionadas a vetores. Vale lembrar que a quantidade de movimento, Esdras, são grandezas vetoriais. Mas por que elas são grandezas vetoriais? Vamos lembrar? Porque as quantidades de movimento são o produto entre a massa e a velocidade. Sendo vetor velocidade, a quantidade de movimento também passa a ser um vetor. Por esse motivo é que a gente tem que ter muito cuidado para não confundir na hora de calcular a velocidade relativa de afastamento e de aproximação. Essa parte da velocidade relativa, muito cuidado, não é vetorial. Mas a parte da quantidade de movimento, da variação dessa quantidade no momento da colisão, vai ser vetorial. Lembrar que na pegada vetorial, a gente deve levar em consideração módulo, que é calculado dessa forma, mv, a direção na qual a quantidade de movimento do objeto que vai colidir é a mesma direção em sentido da velocidade que ele tem. Você está completamente certo, tá? Completamente coberto de razão. Tem que ter cuidado porque na hora da colisão, a gente pode ter sistemas que colidem formando ângulos e a gente vai ter que usar a quantidade de movimento vetorial. Na parte das provas que a gente tem nos vestibulares tradicionais e no Enem, é muito mais comum a gente encontrar colisões frontais e não colisões formando ângulo, que é para facilitar um pouco mais na hora da resolução, beleza? Mas olha, lá no Explica aí, se você acessar, você tem exercícios ainda propostos lá na parte toda de exercícios orientados que a gente tem, nas apostilas que vão ser lançadas. E você também ainda tem toda essa parte de exercícios nos nossos exercícios online, onde você pode ver a maneira de fazer com a parte da velocidade vetorial. E se tiver alguma dúvida, Esdras, manda para cá, manda pra gente. Porque no nosso Tira Dúvidas ao vivo, no caso, tá? Nosso Tira Dúvidas 24 horas, ao vivo a gente faz aqui, mas a gente também tem um Tira Dúvida 24 horas que você pode mandar a questão e você recebe ela respondida sem problema nenhum, beleza? Se a dúvida continuar, manda pra cá pra gente, certo? Que a gente tem o maior prazer em responder. E galera, quem tiver aí ao vivaço com a gente e tiver dúvida, manda pra cá que a gente também responde, tá ok? Lembrar, nossa apostila tá agora começando e a gente vai começar a fazer a resolução dos nossos primeiros probleminhas. Vamos nessa? Eu vou dar uma geral aqui no quadro e aí a galera que for tendo um tempinho aí para baixar essa apostila, para imprimir se for o caso, dar uma verificada, acompanhando tudo que a gente está fazendo aqui no Explica aí, nessa aula ao vivo sobre colisões mecânicas, também conhecido como choques mecânicos, ok? Essas colisões, como a gente comentou, elas podem ser de dois tipos, ou melhor, três tipos. Perfeitamente elástica, inelásticas ou parcialmente elásticas, ok? E na hora de eu resolver os problemas, como é que eu identifico?
Bom, cada probleminha vai lhe dar uma indicação de que tipo de colisão você vai ter, de que tipo de colisão você vai usar, beleza? Vamos lá? Flavinha tem outra pergunta, manda aí. Esdras novamente. Qual Fale. seria a análise dimensional dessa? Q igual a M ponto V. Qual seria a análise dimensional? Vamos lembrar? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quando a gente fala em análise dimensional, vale lembrar que nós estamos tentando destrinchar as unidades de cada grandeza dessa. Então, vamos supor que a gente está querendo, Esdras, descobrir qual é a unidade da quantidade de movimento. Suponhamos que você não sabe a unidade do Q e você está querendo ver qual é a unidade desse Q. Eu vou fazer isso de duas maneiras, tá? Uma maneira é utilizando as chamadas formas dimensionais. Lembre que as formas dimensionais, a massa é representada pelo M, ok? O comprimento é representado pelo L e o T é representado pelo tempo. O sistema que a gente chama de MLT, massa representada pelo M maiúsculo, L representado por quem? Comprimento e o T representando o tempo. No esquema, olha o que nós vamos fazer. Primeiro, na forma dimensional MLT. A massa é, na verdade, a própria o quê? M maiúsculo. Então eu vou pegar o V e vou lembrar. Velocidade é espaço sobre tempo. Eu vou abrir essa equação então, vou torná-la dessa forma. Q é igual a M, que multiplica V, mais V é o espaço dividido pelo tempo. Como a gente costuma fazer, é o famoso ΔS sobre ΔT. M, massa, velocidade, ΔS sobre ΔT. Agora a gente vai abrir da seguinte maneira. A massa é representada pela letra dimensional M. O ΔS, que representa comprimento, é representado pela letra dimensional L. E o tempo aqui embaixo é representado pela letra dimensional T. MLT. Ficou dessa forma, só que lembre que quando a gente quer a análise dimensional de um objeto ou de uma grandeza, o que a gente vai fazer? Nunca deixar sob a forma de fração. Então a maneira correta de representar é M, L, o T que estava aqui embaixo, coeficiente aqui, expoente valendo 1, quando ele sobe o expoente muda de sinal. Então, essa é a forma dimensional no sistema MLT. MLT a menos 1. Mas eu vou mostrar de outra maneira também. Se fosse interesse nosso só calcular quem? Ou só identificar a unidade do que, poderia ser até mais fácil. Nós vamos tirar então e vamos agora mostrar, Esdras, na forma das grandezas e suas respectivas unidades, lembrando, no sistema internacional. O que vai continuar? A massa, vale lembrar, ela é medida em quilograma. A velocidade é medida em metros sobre segundo, em metro por segundo. E dessa maneira, nós podemos verificar a unidade da quantidade de movimento. Quantidade de movimento tem como unidade quilograma, metro por segundo. E isso fecha a nossa forma, tanto dimensional no sistema MLT, como a forma dimensional apenas para mostrar as unidades da grandeza qual? Quantidade de movimento. Quilograma, metro por segundo, beleza? Se tiver mais dúvida, manda para cá, ok? Caso a gente consiga, vamos resolvendo agora as nossas questões e à medida que a coisa for acontecendo, as dúvidas não esquece, manda, certo? Bom, na parte agora que a gente tem, na apostila do Explica Aí, onde a gente baixa a apostila, www.explicae.com.br/ao vivo, beleza? E aí a gente consegue essa apostila em PDF para acompanhar essa live maravilhosa. No esquema nosso, nós temos 4 questõezinhas que foram propostas. 3 delas envolvendo mais cálculo e uma delas envolvendo uma pegada mais Enem, ok? Uma pegada mais de interpretação. No esquema, a questão da primeira, no caso, né, é da UERJ em 2019, recentíssima, saída do forno. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massas iguais a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB, na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo.
nós temos a seguinte situação acontecendo. A questão é a de número 1 da nossa apostila, o ERG 2019. E o gráfico, galera, identifica duas bolinhas se movimentando numa trajetória. É o gráfico que mostra como a velocidade das bolas está variando em função do tempo. Uma das bolas, a bolinha A, mantém durante a sua trajetória uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Em compensação, a bolinha B mantém uma velocidade constante, só que no valor de 6 metros por segundo. Essa é a situação que nós temos nessa questão. Bolinha A e bolinha B, cada uma com a sua respectiva velocidade, se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Ele comenta: após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total é igual a quanto? Em quilograma-metro por segundo. Como seria uma situação dessa? Na prática, seria algo mais ou menos assim. Uma bolinha de sinuca é a bolinha A outra bolinha de sinuca é a bolinha B. Para haver colisão, já que as duas estão na mesma direção e no mesmo sentido, é imprescindível, importantíssimo lembrar que a bolinha A, que tem maior velocidade, é que está indo em perseguição à bolinha B, que tem velocidade menor. A velocidade da bolinha A, lembrando, é 10 metros por segundo e a velocidade da bolinha B é de apenas 6 metros por segundo. O que ele está querendo da gente é que, após a colisão, ele quer saber a quantidade de movimento total do sistema, mas ele pede após a colisão. Mas lembre que isso não é problema para a gente. Por quê? A gente viu que a quantidade de movimento depois da colisão é exatamente igual à quantidade de movimento antes da colisão. Quantidade antes é exatamente igual à quantidade depois, mas tem um problema. Ele falou para você que a massa das bolinhas eram iguais e a massa era de 140 gramas. Mas vale lembrar que ele pede a quantidade de movimento total em que unidade? Em quilograma, metro por segundo. Então, dá uma indicação de que a massa não pode ser usada em gramas. A massa nós vamos ter que transformar ela em quilograma para poder usar. E essa massa de 140 gramas, ela dá um valor de 0,14 quilogramas. Beleza? Transformada a massa, a gente pode resolver agora quem? O problema da quantidade de movimento. Lembrando de novo, ele quer o cálculo da quantidade de movimento total depois da colisão. Mas a gente sabe que a quantidade depois é igual à quantidade antes. E como é que a gente vai calcular então? A quantidade depois é igual. Antes nós temos dois móveis, móvel A e móvel B. Então nós vamos ter o seguinte: o móvel A tem a sua massa e tem a sua própria velocidade. O móvel B também tem a sua massa e também tem a sua própria velocidade. Quem é então a quantidade de movimento antes? É a quantidade que A tinha mais a quantidade que B tinha. O sistema formado por A e B, a quantidade de movimento do sistema A e B é a quantidade de A mais a quantidade de B. Um detalhe interessante, a quantidade depois continua aqui. A quantidade de A é a massa de A vezes a velocidade de A, enquanto a quantidade de B é a massa de B vezes a velocidade de B. Como a quantidade de A e de B, como é que a gente calcula? Substituindo agora os valores. A quantidade depois é, a massa de A é 0,14 quilos. E a velocidade de A, antes da colisão, era de 10 metros por segundo. Mas a massa de B era de 0,14 também. Lembrar que as duas massas eram iguais, mas a velocidade de B é que era diferente. A velocidade de B é de 6 metros por segundo. A continha vai acabar sendo feita com a quantidade depois, aí agora é um problema de multiplicação. O 0,14 vezes 10 vai me dar 1,4, mais o 0,14 vezes 6. A gente vai fazer da seguinte maneira. Nós vamos fazer 0,15 vezes 6 para facilitar, e depois a gente tira quanto? Uma parcela dela, ok? No caso, a gente pode fazer o seguinte. O 0,14 vezes 6, arredondando para 0,15, vai dar aproximadamente aí 0,15 vezes 6 vai dar 0,9, beleza? Quando a gente fizer
0,9, vamos fazer a continha direito. Vamos fazer toda, tá? 0,14 vezes 6. Essas continhas têm que ser muito bem feitas. 0,14 vezes 6. Se a gente fizer dessa forma, a gente vai encontrar o quê? Tirando daqui, em vez de fazer de cabeça, para não dar problema. Então a quantidade depois continua sendo 1,4 mais o resultado da conta. O 6 vezes 4 dá 24, o 4 sobe 2. O 6 vezes 1 dá 6. E 6, no caso, mais 2 dá 8. Então isso dá 0,84. O 0,84 vem somando com 1,4. Essa quantidade depois, então, vai dar, na soma, o 4 continua no final, o 4 com 8 dá 12, 2 sobe 1, então vamos ficar com 2,24. E a unidade, quilograma metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento do sistema depois da colisão. O que pra gente, a resposta seria a opção D. Verifique na sua apostila, tá? A opção D, o 2,24. E na unidade que foi pedida, quilograma metro por segundo. Perguntas, dúvidas? Manda aí. Letícia está perguntando se fosse uma colisão frontal, se teria alguma alteração. Se fosse uma colisão frontal. Bom, no nosso esquema, se fosse uma colisão frontal, qual seria a mudança? Aí, Letícia, uma boa pergunta e bem bacana. Para ser uma colisão frontal, os dois veículos deveriam estar em sentidos opostos. E aí, quando a gente muda o sentido, obrigatoriamente alguém deveria mudar de velocidade. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar por 1 minuto, ou menos, óbvio, né? Livre para que vocês vejam o que foi feito, tá? Para que vocês consigam perceber todo o processo e eu vou fazer uma mudança, Letícia, para você. Eu vou fazer a mesma questão, resolver o mesmo problema, alterando apenas quem? O sentido de alguém para fazer uma colisão frontal. E aí a gente vai ver na prática, aqui na conta, como é que seria a diferença, beleza? Mas olha, você que está com dúvida, verifique aí tudo que foi feito e manda dúvida para cá, porque a live é justamente para isso, para que vocês consigam interagir conosco e que a gente faça essas discussões e tire as dúvidas aqui ao vivaço no Explica Aí, beleza? No esquema, depois que a gente deixou com tudo aí livre para você verificar o que foi feito, eu vou fazer a grande mudança que Letícia pediu. A velocidade do objeto B vai inverter. Ela agora não vai se mover mais no mesmo sentido de A. O B está indo de colisão direta com A. E a velocidade do B vai continuar sendo VB igual a 6 metros por segundo. Agora, Lê, estamos numa colisão frontal. Qual mudança seria? A quantidade depois continua sendo igual à quantidade antes, da mesma maneira. Aí eu vou responder a 2 perguntas numa tacada só. Esdras me perguntou no instante se por acaso a quantidade de movimento deve ser tratada como um vetor. E agora Letícia pediu para a gente inverter o sentido de B e fazer uma colisão frontal. Os dois num arremate só. Quantidade antes, quantidade depois são iguais. Depois da colisão é o que ele quer. Antes da colisão, nós temos a quantidade do móvel A mais a quantidade do móvel B. Como eles estão separados, cada um tem a sua e elas entram aqui. Mas aí vem um grande detalhe. A quantidade de A é a massa de A vezes a velocidade de A. A quantidade de B, massa de B vezes a velocidade de B. Até aqui, Letícia, nada foi mudado. Até aqui, Esdras, a gente não precisou ainda usar a parte vetorial. O próximo passo é onde entra o vetor e é onde entra a mudança que a Letícia queria. A quantidade depois é a massa de A que vale 0,14 e a velocidade de A que vale 10. A quantidade de B é a massa de B, 0,14, vezes a velocidade de B. Só que a velocidade de B é um vetor que tem direção igual ao de A, mas o sentido oposto. Como ela é um vetor, a gente tem que estabelecer o critério de sinais. Se a velocidade de A está apontando no sentido da reta real, ela vai ser usada com sinal positivo. Se a velocidade de B está apontando no sentido contrário, essa é a jogada, essa é a mudança. Como B está um sentido contrário à orientação, o vetor velocidade B, nós vamos utilizar ele com sinal também trocado. Então, a velocidade de B é a grande mudança. Se eu invertir o sentido de movimento de B, obrigatoriamente a velocidade de B muda de sinal. Essa, Esdras, é a parte vetorial.
Se os vetores têm sentidos contrários, eu preciso o quê? Colocar A como positivo ou B como negativo. Poderíamos também ter feito o contrário. Se eu tivesse escolhido A para ser negativo, o B, então, que está ao contrário, seria positivo. E aí, Lê, para você também tem um detalhe. Quando a gente inverteu o sentido e botou colisão frontal, você percebe a mudança qual é. Uma das velocidades vai ter que mudar de sinal, já que elas vão ter sentidos contrários. E sendo vetores de sentidos opostos, devem ter o quê? Sinais diferentes. Nessa pegada, a gente vai encontrar, então, a quantidade de movimento total do sistema depois. Esse continua sendo 1,4 e o outro agora, mais com menos, passa a ser menos. E em vez de você somar, agora você vai subtrair. Vai subtrair 1,4 de 0,84. E como essa subtração vai ser feita? Vamos lembrar? Aqui a gente pode fazer 1,4 menos 0,8. 1,4 menos 0,8. Nós ficaríamos com aproximadamente aqui, ó, 0,6. Só que é 0,84. Então aqui é 0,56. Essa seria a quantidade depois da colisão, caso a colisão fosse frontal, caso o móvel B invertesse o sentido, como mudando o que então? O sentido da sua velocidade, alterando o sinal na conta, beleza? Se tiver dúvida, manda para cá que no ao vivo a gente faz agora, tá? Essa foi a primeira da nossa apostila. A apostila que você baixa no www.expliquei.com.br/ao vivo. E nós vamos para a segunda. Na segunda questão, ele comenta, da UEL, também 2019, recentíssima. Na Copa do Mundo de 2018, observou-se que, para a maioria dos torcedores, um dos fatores que encantou o jogo, bem jogado, ao passo que o desencanto ficou por conta de partidas com colisões violentas. Então, ele diz que na Copa houve a parte encantadora, que foi o jogo bem jogado, e o desencanto aconteceu com colisões violentas. Lembrar que a colisão entre dois jogadores pode trazer consequências até desastrosas, como jogadores que colidem com o outro, batem, por exemplo, joelho, tornozelo e sofrem lesões e ficam meses fora do gramado, tá? Muitas dessas colisões travavam as jogadas e não raramente causavam lesões nos atletas. A charge a seguir ilustra a narração de um suposto jogo da Copa feita por físicos. Se o jogo de futebol fosse narrado por físicos, uma forte colisão parcialmente inelástica acaba de levar a zero a aceleração do jogador. Confere, Galileu. Galileu responde. Correto, Albert. Os jogadores J1 e J2 não calcularam corretamente a energia cinética empregada e acabaram em uma colisão nem um pouco ideal. Nosso repórter de campo, Newton, tem mais detalhes sobre a gravidade da situação. Ela foi, no caso, sobre a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, Albert. Quer dizer, os físicos falando sobre a quantidade de movimento, o tipo de colisão que aconteceu, e Newton fechando tudo como? Falando sobre a gravidade da situação, o 9,8 que a gente conhece, né? Aí ele comenta, com base na charge e nos conhecimentos sobre colisões, e supondo que, em um jogo de futebol, os jogadores se comportam como um sistema de partículas ideais, é correto afirmar que em uma colisão, opção A, elástica, a energia cinética total final é menor que a energia cinética total inicial. Isso está errado. A gente falou na estante na tabela que quando a colisão é elástica, ou como ele chama, perfeitamente elástica também, tá? A energia cinética final e a energia cinética inicial sempre serão iguais, ok? Então esse item está eliminado. Na opção B ele fala, quando a colisão é elástica, a quantidade de movimento final é menor que a quantidade de movimento inicial. Galera, toda colisão sempre vai haver conservação da quantidade de movimento. O que significa que a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois sempre serão iguais, ok? Tá fora também a opção B. Na opção C ele comenta, quando a colisão é parcialmente elástica, a energia cinética total final é menor que a energia total inicial. Perfeito. Quando a colisão é parcialmente elástica, lembre que uma parte da energia vai ser dissipada. Então,
a energia cinética total antes da colisão é maior e a energia cinética total depois da colisão é menor. Por que essa diferença entre a energia cinética antes e a energia cinética depois? Porque uma parte da energia na colisão parcialmente elástica vai ser dissipada, vai ser liberada. A opção C, então, seria a nossa opção correta até agora. Mas só por questões de praxe, nós vamos fazer ainda a D e a E para ver o que é que tem. Na letra D, ele diz, quando a colisão é perfeitamente inelástica, a quantidade de movimento total inicial é maior que a quantidade final. Lembrar, não importa o tipo de colisão, seja ela elástica, seja ela parcialmente elástica, ou seja ela totalmente inelástica, a quantidade antes e a quantidade depois sempre serão iguais. Está fora também. Na opção E ele comenta, quando a colisão é parcialmente inelástica, a quantidade de movimento total final é menor. De novo, ele fala que a quantidade antes e depois, ou a quantidade antes do evento e depois do evento, uma é menor ou maior que a outra. Está errado. Quantidade de movimento em qualquer colisão é sempre a mesma, ok? A opção correta, então, reiterando, é a opção C. E daí a gente parte para agora para uma outra questão de conta, que é a questão de número 3, que foi cobrada pela PUC Rio de Janeiro em 2018. Uma questão também recente, e a gente vê como é que ela funciona nessa questão das colisões, ok? Lembrar que as colisões, elas podem ser basicamente de 3 tipos, galera. Parcialmente elástica, perfeitamente elástica ou até mesmo inelástica. O que todas elas têm em comum é que em qualquer uma delas sempre se conserva a quantidade de movimento. E o que elas têm em diferente entre cada uma? É que algumas dissipam mais energia que as outras. A parcialmente elástica dissipa um pouco, a perfeitamente elástica não dissipa energia, conserva, enquanto a inelástica tem dissipação máxima, ok? No esquema, nós temos agora a questão 3 e ela traz o seguinte enunciado. Um corpo A colide com o corpo B, que se encontra inicialmente em repouso. Os dois corpos estão sobre a superfície horizontal sem atrito. Após a colisão, os corpos saem unidos com uma velocidade igual a 20% daquela inicial do corpo A. Então vamos nessa, olha. A questão de número 3 traz a seguinte situação. Eu tenho uma superfície qualquer e nessa superfície eu tenho 2 objetos, um objeto A e um objeto B. Ele sugeriu que o objeto A vem com uma velocidade V e de repente colide com o objeto B que estava inicialmente parado. A velocidade de B vale 0 no início, ele estava em repouso, ok? Ele cita que logo após a colisão, os objetos, no caso, vão se mover unidos, ok? Esses objetos, depois da colisão, vão sair unidos. Isso quer dizer, então, que o objeto A e o objeto B vão sair aproximadamente dessa forma, unidos. E o que nós vamos ter é que a velocidade deles dois, depois da colisão, ele disse que é de apenas 20% da velocidade de quem? De A, no início do sistema antes da colisão. Isso quer dizer que a velocidade deles é 20% da velocidade que a tinha antes. Uma coisa interessante que ele comenta é que os dois corpos, no caso, tá? Estavam antes separados e agora vão estar juntos se movendo com a mesma velocidade. E ele pede, galera, a razão entre a massa do corpo A e a massa do corpo B. Ele quer que a gente determine qual a razão entre a massa dos dois corpos. Então, o que ele está querendo é que a gente determine isso aqui. A razão entre a massa de A e a massa de B. Qual foi a situação, problema? Vamos lembrar? Eu tinha 2 objetos, o A que se movimentava com velocidade V e pegou o B que estava parado em repouso. De repente, depois da colisão, eles passaram a se mover juntos com a mesma velocidade. E essa velocidade era de apenas 0,2 V. 20% do valor original da velocidade inicial de A, beleza? Ele pede a razão entre as massas de A e B. O que a gente vai fazer é partir primeiro do princípio da colisão. Se ocorreu colisão, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Mas aí, galera, a gente tem que estar ligado. Antes da colisão, A e B estão separados, então cada um tem a sua quantidade de movimento. Separados, é assim que eles entram aqui. É a quantidade de A mais a quantidade de B, um separado do outro.
E a quantidade de movimento depois da colisão? Lembre que depois da colisão eles estão juntos, então a gente pode escrever quantidade de movimento depois simplesmente dessa maneira. A depois, tá, da colisão é a quantidade AB, os dois juntos depois da colisão. Substituindo valores que a gente conhece, a quantidade de A, primeiro abrindo as equações, é a massa de A vezes a velocidade de A, enquanto a quantidade de B é a massa de B vezes a velocidade inicial de B. A quantidade de A e B depois é a massa AB depois vezes a velocidade AB depois. Substituindo os valores que a gente pode, a massa de A continua sendo MA, galera. A velocidade de A muda. A velocidade de A, no caso, é V, como a gente viu no início. A massa de B continua sendo MB, mas a velocidade de B é o grande lance da questão. B no início estava em repouso, então a velocidade dele vale 0. Isso quer dizer, do outro lado, que a massa AB juntos eu vou escrever da seguinte maneira. É a massa de A mais a massa de B. Os dois juntos, massa de A mais a massa de B, vezes a velocidade de A e B juntos. Mas a velocidade de A e B juntos é 0,2 V, onde V é o início, a velocidade inicial que eu tinha antes da colisão. Bom, simplificando nossas contas, a massa de B vezes a velocidade 0 já vale 0. A massa de A vezes a velocidade de A continua, MA vezes V. Abrindo a nossa continha agora aqui, eu posso deixar 0,2, ou melhor, eu vou deixar ainda MA mais MB, fechei, multiplicando 0,2V. Galera, uma mudança aqui radical. De um lado e de outro, nós temos V e V. Como é uma multiplicação, aqui a soma, apesar de você poder ficar confuso, a soma está dentro do parênteses. Então, esse V serve para todo mundo que está aqui. V de um lado, V de outro, a gente elimina de um lado e de outro. Isso quer dizer que de um lado só sobrou MA e do outro lado sobrou MA mais MB, isso multiplicando 0,2. Abrindo a nossa conta, nós vamos ficar com MA igual a multiplicação 0,2 MA mais 0,2 MB. E galera, MA, esse 0,2 quando passa para o outro lado, deixando cada um em seu ladinho, MA menos 0,2 MA, já que aqui ele é positivo, passa negativo, igual a 0,2 MB. Mas aí, ó, na subtração, 1 que está aqui na frente menos 0,2, nós vamos encontrar 0,8 MA igual a 0,2 MB. Mas vamos lembrar o que ele quer? Ele pediu para a gente determinar a razão MA sobre MB. Como é que eu vou fazer isso aqui? Esse MB vai passar para cá, dividindo, enquanto 0,8 passa para lá, também dividindo. Nós vamos desfazer os extremos e meios. Isso vai fazer com que MA dividido por MB seja exatamente igual a 0,2 dividido por 0,8. Essa divisão a gente pode simplificar e deixar ela simplesmente 2 dividido por 8. E 2 dividido por 8, galera, é o mesmo que 1 dividido por 4. E você lembra quanto é 1 dividido por 4? É 0,25. Isso seria a nossa resposta final. Essa é a razão entre a massa de A e a massa de B. 0,25. O que pra gente seria a opção B. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a amostra do que a gente tem numa colisão inelástica. Eles batem e ficam unidos no final. Bom, a partir de agora, a gente tem a última questão para fazer, ok? Onde ele coloca a seguinte situação. Sobre a superfície horizontal sem atrito, duas partículas de massa m e 4m se movem respectivamente com velocidades 2v e v em módulo, na mesma direção e em sentido oposto. Após colidirem, as partículas ficam grudadas. Calcule a energia cinética do conjunto após a colisão em função de m e v. É uma situação parecida com essa, só que eu vou simplesmente tirar
essa parte e vou tentar aproveitar o restante. Lembrar que ele cita na questão de novo que são duas partículas que vão colidir. Essas duas partículas colidindo, só que detalhe de diferença em relação a essa questão é que as partículas tinham velocidades em sentidos contrários, em sentidos opostos. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. São partículas A e B. A partícula A e a partícula B vão ter massas respectivas. Ele cita, uma tem massa m e a outra tem massa 4m. Desculpe. Ele comenta que a partícula de massa m tem velocidade 2v e a partícula de massa 4m tem velocidade v, mas em sentido contrário. Dessa maneira aqui, beleza? Ele cita ainda o seguinte, elas estão na mesma direção, sentidos opostos, como ele sugere, e após colidirem, elas ficam grudadas. É isso que acontece com elas. Elas colidem e ficam grudadas dessa forma. Onde a massa, então, passa a ser 5m. Por que a massa passa a ser 5m? Uma tem massa m, a outra 4m. Quando junta as duas, dá uma massa só valendo 4m, beleza? Mas a velocidade delas, a gente não sabe o valor e nem sabe para onde aponta. No final, ele quer a energia cinética do conjunto após a colisão. Como a gente vai descobrir a energia cinética do conjunto depois da colisão? A gente vai ter que primeiro descobrir a velocidade que elas têm depois da colisão, que é para poder ser possível achar a energia cinética. Mas como calcular a velocidade? A gente vai fazer partícula A, partícula B, quantidade de movimento antes, de novo, é igual a quantidade de movimento depois. Mas aí vamos lembrar que antes da colisão elas estão separadas. Então, é a quantidade de A mais a quantidade de B, uma separada da outra. E depois da colisão elas estão juntas. Então, é a quantidade AB, sugerindo que as duas estão juntas. Quantidade de A é a massa de A vezes a velocidade de A, mais a quantidade de B é a massa de B vezes a velocidade de B. Depois da colisão, a quantidade de movimento é a massa de A e B juntos e a velocidade de AB que a gente não sabe. Substituindo valores, nós vamos encontrar o seguinte. A massa de A é um valor m, enquanto a velocidade de A tem valor 2v. A massa de B tem valor 4m e aqui está a jogada. A velocidade de B tem sentido contrário à de A. Então a velocidade de B deve ser usada com sinal negativo. Em vez de V, ela é usada menos V. A massa de AB juntos, nós temos, é 5m. E a velocidade AB é a que nós queremos determinar. Nesse sentido, galera, fazendo as contas, nós vamos ficar com, primeiro, menos com mais vai dar menos, 2mv menos 4mv. Lembrar que se está multiplicando e o menos com mais dá menos. Isso será igual a 5m que multiplica v a b. Bom, tem um termo comum a todo mundo, é o m. Então, nós vamos simplificar o m de cada um deles. O m saiu e nós vamos ficar agora com, lá do outro lado, 2v menos 4v é exatamente igual desse lado de cá, 5vab. Galera, sinais diferentes a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então fica menos 2v é igual a 5vab. Passando 5 dividindo, o vab será igual a menos 2v sobre 5. Se você preferir, o vab é o 2 dividido por 5, no caso, vai ficar menos 0,4v. Beleza? Isso quer dizer, então, que essa velocidade que A e B vão ter depois da colisão. Mas ele não quer a velocidade. Ele quer a energia cinética do sistema depois da colisão. Aí agora, a gente vai fechar a nossa conta calculando a energia cinética do sistema. Vale lembrar que a energia cinética é m v ao quadrado sobre 2, onde o sistema tem no final uma massa 5m, onde o sistema tem no final uma velocidade que vale menos 0,4m
só que isso é ao, ou melhor, 0,4V, só que isso é ao quadrado e ainda aqui sobre 2. Na nossa conta, vamos ficar com energia cinética igual 5M, continuam. Galera, o 0,4 ao quadrado, lembrar que qualquer número negativo ao quadrado fica positivo. E o 0,4 ao quadrado é 0,16. O V ao quadrado é ele próprio, e isso ainda é dividido por 2. Essa energia cinética será, multiplicando 5 vezes 0,16 dá 0,8. E 0,8 por 2 dá 0,4 mV ao quadrado. E nós temos a nossa energia cinética do sistema depois da colisão. O que pra gente representa a letra C de resposta correta, beleza? A gente termina mais aqui uma live, mas não se esquece de que no nosso canal você tem a programação de lives na semana inteira, de segunda a sexta, sempre às 19 horas aqui no Explica Aí. Caso você não queira assistir pelo YouTube, você também tem a possibilidade de acompanhar pelo nosso canal ou pela nossa plataforma direta, que é o www.explicae.com.br/ao vivo. Nessa parte, você tem a opção também de clicar no botãozinho, baixar a apostila e acompanhar resoluções de questões como essa, ok? Na próxima, vocês vão estar esperando, ansiosos pelas próximas aulas, e amanhã nós temos o nosso professor querido de Geografia, o Barbudinho Gil, para dar aquele show que só ele sabe dar, beleza? Na próxima a gente está junto, na próxima quinta, com a próxima live. Acompanha a gente, segue, explica aí, vem com a gente, tá? Valeu!